Fala, jovem investidor, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje vamos comentar sobre a Vale, que vem caindo mais de 25% no ano de 2024 e vamos entender os motivos dessa queda e também se é uma oportunidade ou não. Lembrando que o vídeo não se trata de uma recomendação de compra ou de venda. Se observarmos o gráfico das cotações nos últimos 5 anos, a gente observa que o atual preço de R$ 57,54 é um dos menores preços dos últimos 4 anos. Se a gente olharmos o gráfico, esse preço foi observado lá em 2021. Mas é claro que você não vai se basear apenas por uma análise gráfica, uma análise técnica. Você tem que olhar os fundamentos da empresa. Outro gráfico interessante é o gráfico do minério de ferro. E observamos uma correlação muito forte entre esse gráfico, ou seja, os preços do minério de ferro, e também a oscilação dos preços das ações da Vale. Se a gente pega nos últimos, desde 2020 aqui, a gente observa que o minério de ferro caiu, né? Chegando aos patamares aqui de 91,98 e disparou aqui em 2021. E quando a gente observa as ações da Vale, também disparou no ano de 2021. Depois, uma forte queda aqui entre 2021 e 2022, e o que a gente observa também é que os preços do minério de ferro também caíram nesse período. Aí, oscilação de novo para cima, oscilação de novo para cima das ações da Vale, depois novamente uma queda, também queda no preço do minério de ferro. Sobe o preço do minério de ferro, consequentemente sobe também as ações da Vale. Queda novamente desde então nas ações da Vale, queda também desde então no preço do minério de ferro. Então essa correlação é muito forte e é claro que quando você observa o preço do minério de ferro nos últimos 23 anos, o que a gente tem aqui é que esse preço é de fato um dos menores já observado. Perde apenas para a faixa que entre 2015 a 2020, que ficou abaixo de 91,98. Mas se a gente observar, desde 2011 até 2014 e de 2019 até de 2024, observamos que o minério de ferro superou esse valor. Consequentemente, estamos aqui dentro de uma mínima para o minério de ferro. E isso pode mostrar uma oportunidade. Mas, lembrando, não olhamos apenas uma análise de gráfica aqui e tomamos uma decisão. Simplesmente temos que avaliar os fundamentos da empresa. E aí o que está acontecendo de fato com a Vale, mesmo com essas quedas. O que a gente observa é que a produção ela é recorde para o segundo trimestre, tanto na produção de minério de ferro, que subiu 3%. Eu olhei os dados também de 2023 e essa produção de minério de ferro vem crescendo absurdamente. Então a capacidade de produção da Vale vem sendo otimizada, consequentemente gerando mais produção e com custo menos elevado. Aí se observarmos as vendas do minério de ferro, vemos que ela cresce em relação ao segundo TRI 2023, 7%. De fato, esse crescimento também é recorrente, que mostra que a Vale, mesmo em um cenário onde o minério de ferro oscila para baixo, a gente vê maior produção e maior venda. E, além disso, a sua capacidade de produção deverá ser aumentada em 2026, porque temos 3 grandes projetos sendo finalizados, chegando aqui a 96% já da conclusão do projeto na Vargem Grande, Campanema de 83% do projeto, e consequentemente isso aqui vai agregar maiores receitas para a empresa, gerar lucro, otimizar a operação e aumentar a capacidade produtora da empresa, que já vem aumentando desde 2023. Então, aumentou de 2023 em relação a 2022, aumentou de 2024 em relação a 2023, e em 2026, quando for concluída em 100% esses projetos, vai aumentar em relação a 2025 e a 2024. Então, de fato, a empresa vem se movimentando para crescer ainda mais e otimizar suas operações. Partindo para os resultados do primeiro semestre de 2024, o que a gente observa aqui é os resultados trimestrais e os resultados semestrais. Olhando para os resultados semestrais, a gente observa que a receita no primeiro semestre de 2024 foi de 93,6 bilhões de reais. E em relação a 2023, essa receita cresceu mesmo tendo essa oscilação do minério de ferro. Isso acontece justamente por conta da maior produção e maior número de venda para a China, como a gente vai ver nos próximos slides. Quando a gente observa o lucro líquido da empresa, chegou aos patamares de quase 23 bilhões de reais em relação a 2023, que foi de 14,4 bilhões. Então teremos um lucro aí da Vale esperado para 2024 de próximo de 45 bilhões de reais. E aí, se observarmos, esse lucro será maior do que o lucro apresentado em 2023. E a EBITDA no segundo trimestre de 2024 foi afetada em relação ao segundo trimestre de 2023, justamente por conta de umas despesas altas em relação ao cenário
sazonal que vem afetando aqui e também a questão cambial. Aí reportou, então, no segundo trimestre de 2023, 4,2 bilhões de dólares em relação a 3,9 bilhões de dólares em relação ao segundo TRI de 2024. Se observarmos as receitas da Vale dividida por país, a gente observa que nosso maior cliente é a China. Então a Vale tem seus balanços impactados quando a China ela tem uma crise imobiliária, por exemplo. Então no setor de construção e no setor imobiliário a China passa por uma crise e consequentemente reduz a compra de minério de ferro e a Vale é fortemente impactada por conta dessa crise que a China está passando. Aí aqui a gente observa que a receita total de vendas líquida chegou a 35,1 bilhões em relação a 30,7 bilhões no ano de 2023. Então, um trimestre bem melhor em relação às vendas, com maior venda líquida em relação ao trimestre de 2023. Quando a gente observa algumas projeções, e aqui você tem que tomar cuidado, porque essas projeções eu estou fazendo numa perspectiva em que o minério de ferro continue nesses preços. Então, se o minério de ferro ele cair, consequentemente, essas projeções mudam e o preço também das cotações poderão despencar. Então, numa perspectiva em que o preço atual de R$ 57,54 e a Vale, lucro que é esperado na faixa dos 45 bi, temos então um PL de 5,71 vezes. E com esse payout de 65%, temos um dividendo próximo de R$ 6,55, o que nos dá um retorno em dividendo yield de 11,39% em relação ao preço atual. Porém, um preço que eu acho interessante é de R$ 54,00, que nesses preços temos um PL de 5,36 vezes e um dividendo yield de 12,13%. E aí, pessoal, de fato, esse preço de R$ 54,00 acho interessante justamente por o preço do minério de ferro estar em uma das suas mínimas em relação aos anos anteriores e, consequentemente, ter já impactado o lucro da Vale. Se a gente observar o lucro nos últimos 2 anos, nos últimos 3 anos, observamos que chegou aos patamares de 121 bilhões de reais, justamente com essa alta do minério de ferro. E aí, o minério de ferro teve uma leve queda, impactou os resultados, mas ainda assim a Vale reportou 95,9 bilhões de lucro líquido. E, consequentemente, continuou caindo o minério de ferro e a Vale reportou abaixo de 40 bi no ano passado. E aí, volta novamente a reportar, provavelmente, um balanço acima de 40 bilhões. Então, tem que ter estômago para aguentar essas oscilações nos resultados operacionais da Vale, conforme haja a variação do minério de ferro. E aqui, só realizando aqui uma comparação, se a Vale reportar um aumento no seu lucro líquido abaixo até de 95 bilhões de reais, então não estou inventando nada, simplesmente o minério de ferro voltar a crescer um pouquinho, ficar mais caro e, consequentemente, os resultados operacionais irão crescer e considerei abaixo aqui de 2022 de 95,9 bilhões, tendo então um LPA de 15,42 centavos, ou seja, R$ 15,42 seria o lucro por ação da empresa em relação às cotações atuais. Isso nos daria um PL de 3,73 vezes. Nesse atual payout, temos R$ 10 de dividendo. Isso representa 17,41% de dividendo yield, ou seja, o retorno só em dividendo em relação às cotações atuais frente ao seu lucro. E isso aqui, de fato, é uma realidade que pode acontecer dentro da perspectiva que o minério de ferro possa subir. Outra simulação que a gente pode fazer é considerar o minério de ferro subindo mais um pouquinho, reportando então um lucro líquido aí de 100 bilhões de reais, a Vale reportando esse resultado. E já observamos que isso é possível, porque em 2022 chegou aos patamares de quase 96 bilhões, em 2021 de 121 bilhões. Então, se esse minério de ferro subir e o resultado operacional da Vale chegar a 100 bilhões de reais de lucro líquido, estamos falando então de um LPA de R$ 22. Isso em relação às suas cotações atuais é de 2,61 vezes, com o atual payout, um dividendo de R$ 14,32, o que nos dá um dividendo yield de 24,98%. Aí o que a gente observa são yields muito elevados, que o mercado não vai deixar isso por muito tempo. Consequentemente, vai haver uma apreciação das cotações. E aí, fazendo a Vale ser precificada com indicadores próximos ali, pelo menos, da sua média. E o que a gente vai observar é a perspectiva nesse cenário atual. Então, se a Vale reportar esses resultados operacionais de lucro líquido, o que a gente vai ter é uma expectativa de apreciação do papel. Se reportar aqui entre 90 bilhões de reais de lucro líquido, a Vale poderá chegar a R$ 82,50,
tendo aqui o seu PL próximo de 5,35 vezes, que é o PL próximo do atual, e um dividendo yield próximo também do atual. Então, para voltar para os indicadores atuais, a Vale teria que apreciar 43%, tendo um resultado de 90 bilhões de reais. Se a Vale reportar 100 bilhões de reais, o que a gente vai observar é que as cotações deveriam apreciar até 115 reais, para termos os mesmos indicadores atuais de 5,22 vezes com esse mesmo payout. Temos então um dividendo de 14,32 centavos e um dividendo yield próximo do atual. Então, para voltar para esses indicadores, o papel teria que apreciar 99%, ou seja, quase 100% aí, em relação às cotações atuais, frente às cotações futuras. Então, existe, além desse recebimento de dividendo de 12% atualmente, temos então uma expectativa de apreciação caso esse minério de ferro comece a subir. Porém, como a gente viu nos gráficos anteriores, a tendência do minério de ferro é justamente ele despencar. Ele já caiu 4% na última semana e ele poderá continuar caindo ou ele pode começar a subir. Então ninguém vai conseguir prever isso aqui, consequentemente você não pode apostar nesse cenário de queda ou de alta do minério de ferro. O que você pode fazer é observar os fundamentos da empresa que de fato vem se movimentando para crescer, tanto nas suas operações quanto nos seus resultados, e consequentemente faz sentido investir na empresa olhando para o futuro em que os preços do minério de ferro consequentemente irão subir e assim vai impactar positivamente os resultados também da Vale. Então era isso, pessoal. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixe aquele like e até a próxima.